Feliz sábado. Nessa manhã, pelo tema e por ver a igreja cheia, eu não posso deixar de fazer um Maranata com vocês. Então, prepara já. Maranata. O Senhor vem. Amém, amém. O tema de hoje, da reflexão de hoje, é uma pergunta, na verdade. O tema é: o último episódio é hoje? Porque, infelizmente, hoje é o último dia da nossa semana de oração, mas é mais um dia do início da nossa busca a Deus. Do início de dias buscando a Deus e clamando por Ele. E no final eu vou falar mais um motivo do porquê o título é o último episódio é hoje. Tem mais uma conexão. Hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus e vamos usar uma história, uma parábola, um episódio que ele conta sobre a realidade da volta dele, com algumas simbologias muito profundas que a gente vai analisar durante essa manhã. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Hoje a palavra de Deus vai vir com peso, porque eu estou com a minha Bíblia nova aqui já estreando. Mateus, capítulo 25. A gente vai ler uma parábola que é uma parábola muito conhecida. Não é talvez a mais conhecida, mas no meio adventista pelo menos é uma das mais conhecidas. Nós falamos muito sobre ela. E hoje, diferente dos outros dias, eu não vou começar lendo o texto, porque até chegar no texto a gente tem uma caminhadinha. E então, antes de já começar a falar, eu quero fazer mais uma oração com vocês. Vamos orar? Paizinho querido, nós te louvamos por esse sábado, por estarmos aqui reunidos, com a tua casa cheia, todos para buscarem a Ti e ouvir a Sua voz, Pai. Então, que nessa manhã nós possamos, de fato, ouvir a Sua voz. Que ao lermos a Tua palavra, ao falarmos sobre ela, que eu diminua e que o Senhor cresça cada vez mais no meu e no coração de cada um aqui presente, Pai. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós, através da Tua palavra. É o que eu te clamo e te peço, em nome de Jesus. Amém. A volta de Jesus, como eu já comentei, é o nosso tema mais esperado, é o momento mais esperado, por isso que nós cantamos Maranata durante toda a semana, porque é o momento mais aguardado por todo crente, por todo cristão, porque é o dia que todo o plano de Deus se fará completo, onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem morte. E quando a Bíblia fala da volta de Jesus, ela faz uma comparação, isso a gente encontra em vários lugares da Bíblia, que é a comparação da volta de Jesus com um casamento. E por que a Bíblia faz essa comparação? Na realidade, a Bíblia inteira compara o relacionamento de Deus conosco como um relacionamento conjugal. Ele faz essa comparação. Um exemplo, até nos 10 mandamentos, quando Deus fala para não ter outros deuses diante dele, ele fala, porque eu sou Deus zeloso. E quando você olha no hebraico, o zeloso, você poderia traduzir como ciumento. O zelo nada mais é do que um ciúme dosado, é o ciúme no ponto correto. É como se Deus dissesse, olha, eu como seu Deus, eu tenho zelo por você e eu quero que seja só eu e você. É um relacionamento onde eu sou o seu Senhor e você é o meu filho, que eu amo e que cuido. Em vários lugares, essa comparação de relacionamento de Deus conosco como um relacionamento conjugal. Em Jeremias, a gente vê essa simbologia, Isaías, e por aí vai. E a volta de Jesus é comparada a um casamento. Por que é o casamento? O casamento é o dia onde duas pessoas que se amam vão se unir por toda a eternidade. Amém. Então a volta de Jesus é o dia que Cristo, que é o noivo, vai se unir plenamente com a igreja para todo sempre, que é a noiva dele e somos nós. Quando nós lemos essa parábola, devemos entender que a noiva somos todos nós, porque é a igreja. E o noivo aqui dessa parábola é Jesus. E ele começa a contar sobre um casamento e contar a realidade do casamento e comparar isso com o momento da volta dele. Mas quando a gente começa a ler a parábola e a gente ouve sobre 10 virgens, sobre lâmpadas, sobre azeite, tem alguma coisa a ver com o nosso casamento? Não tem, é meio diferente da nossa realidade de casamento. No nosso casamento não costuma ter vela, azeite, lâmpada. Uma coisa que a gente esquece às vezes quando lê a Bíblia é que ela foi escrita num contexto e para eu entender o texto, eu preciso entender o contexto. Uma frase muito comum e muito conhecida é falando da terra prometida, lá em Êxodo, a terra que mana leite e mel.
E quando a gente imagina a terra que emana leite e mel, a gente pensa leite de quê? De vaca. Mel de quê? De abelha. Mas na realidade é leite de cabra e mel de tâmara. Faz alguma diferença para o texto? Na realidade não. Mas a realidade é outra. Porque o leite comum utilizado lá na região de Israel, nesse período, era leite de cabra. Lá é mais comum cabra do que vacas. E o mel lá não é tão comum abelha, então usava-se mel de tâmara. Então, algumas coisas que a gente olha com a nossa ótica da cultura brasileira, mas às vezes tem alguma coisa diferente. E o casamento, quando a gente lê as parábolas das 10 virgens, a gente vê que é um casamento atípico. Não que ele é um casamento diferente de algum casamento, mas é a forma que acontecia o casamento lá. E para exemplificar um pouco, eu vou contar uma história de quando eu fui missionário lá no Níger, naquele país que eu falei, oeste da África. Tinha um jovem da igreja que ele se apaixonou por uma jovem e ele ia se casar com ela. E o irmão, o obreiro bíblico lá da igreja, o nome dele era Peter, e ele me chamou para eu participar junto ali do processo e para eu ver como é que era, já que era diferente. E aí estava eu, todo arrumado, junto com o irmão Peter, fomos buscar o rapaz que iria encontrar a sua noiva, e ele também arrumado, a gente vai em direção, e eu crente que eu ia chegar num lugar com uma festa arrumada, bonita, como a gente costuma, e a gente chegou numa casa. E não tinha nenhuma arrumação, nenhuma decoração, e eu achei estranho, eu falei, será que é aqui? Será que não está pronto? Tinha só um tapete bem característico da região ali, e o pai da noiva estava sentado ali. E o Peter me chamou o rapaz para sentar, a gente sentou ali no tapete junto com o pai dela, começou a chegar mais alguns homens, ia chegando mais homens, iam sentando no tapete, fazendo uma rodinha em volta do tapete, e eu sem entender completamente nada. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Isso aqui é um casamento? E eu perguntei para o Peter, cadê as mulheres? Aí ele falou, não, as mulheres estão lá preparando o outro momento do casamento. Aqui agora é só os homens. Elas estão lá e a gente está aqui. A gente é dividido nesse momento. E a noiva está lá com eles. Eu falei, tá bom. Diferente, mas tudo bem. E aí eles começam, está na hora, a gente já pode conversar, né? Podemos. E aí o Peter, representando o pai daquele noivo, porque o pai já tinha falecido, ele vira para aquele pai da noiva e fala assim, olha, o nosso amigo aqui é um rapaz de Deus, um rapaz abençoado, ele quer se unir com a sua filha, então nós vamos pagar um dote de tanto. E aí o pai falou assim, não, eu entendo, eu aceito essa proposta, mas a minha filha é uma mulher valorosa, ela é uma pessoa de Deus, e ela é comprometida com a causa de Deus, ela se guardou e tal, e começa a falar, não, acho que a gente pode subir um pouquinho esse valor, e eles começam a negociar. E eu fiquei, gente, o que está acontecendo aqui? E essa é uma realidade que no Brasil, bem antigamente se tinha, que é a ideia de pagamento de dote. Eles estavam negociando o dote da noiva. E apesar de para a gente soar estranho, soar que, sei lá, está meio que negociando para comprar a moça, mas a realidade não é essa. É uma questão cultural. E até é curioso, porque quando ele me perguntou, e aí, o que você achou do casamento? Eu falei, diferente. Ele, aí, como é que funciona o processo de dote lá no Brasil? Eu falei, a gente não tem dote. Aí a frase dele foi, mas peraí, mas a noiva não tem nenhum valor? Tipo, é uma ótica diferente. Mas para que servia esse dote? 2 motivos. Não é para dizer, para comprar a noiva, é para simbolizar o valor dela. Na nossa cultura a gente tem algo parecido. Quando o noivo vai pedir a noiva em casamento, ele compra um anel simplesinho? Não, ele compra um anel bonito. Porque aquele presente para ela, para pedir em casamento, é para simbolizar o valor que ela tem para ele. E para eles isso se reflete no dote. Só que tem uma questão social também. Porque o dote, ele serve também para o filho, o noivo, dizer para o pai da noiva, olha, eu tenho condições de sustentar sua filha. Ela não vai ficar à mercê, eu vou cuidar dela, eu tenho condições de cuidar dela, eu consegui juntar esse dinheiro para poder casar com ela, porque eu amo ela, entenderam? É diferente, mas tem uma lógica, são questões culturais. E por incrível que pareça, a realidade bíblica é muito mais parecida com essa do que se imagina. A gente olha para algumas histórias bíblicas e a gente acha que nem houve casamento. Quando a gente olha para a história de Jacó, por exemplo, de Isaac, na verdade, parece que não teve casamento. Rebeca chegou, eles entram no quarto ali, noite de núpcias e acabou, isso é o casamento. Mas na realidade não. Porque o casamento naquele período era parecido com essa realidade ali, que eu passei junto com o Peter, no Níger, no oeste da África. O primeiro processo do casamento, que é o processo civil, era o pagamento do dote. Vamos lembrar da história de Isaac, para ficar um pouquinho mais claro?
Quando Isaac estava um pouquinho mais velho, ele era um pouquinho passivo, e ele estava lá meio na dele, sem encontrar a esposa, aí o pai falou assim, ô filho, tá na hora já, né? Poxa, você já está de idade avançada, e poxa, você é um rapaz, e a gente tem a ideia da descendência, a gente tem que fazer uma família grande, Deus prometeu a nossa descendência longa e grande, né? E aí, você vai casar? Ele meio assim, tá bom, eu vou mandar meu servo. E aí ele manda o servo, porque era comum, ou o próprio noivo, ou o pai do noivo, ou o servo, eles iam até a casa da noiva, e foi o que o servo fez. Ele encontrou, tem aquela oração que ele faz para encontrar jovem, que desce água para o camelo, aquela coisa toda. E quando ele chega lá, aquele momento que o servo de Abraão vai encontrar o pai de Rebeca, esse é o casamento civil. Aquela reunião, a Bíblia não dá detalhes, mas porque não há necessidade, mas aquela reunião era o casamento civil. Ali, aquele servo de Abraão negocia o dote de Rebeca, ele fala, e o pai pergunta, você quer ir com ele? Não, quero, eu quero casar, tal. Você topou? Tudo bem. É negociado o dote. Ali foi feito o casamento civil. E o processo de casamento na Bíblia, no contexto bíblico, e Jesus está falando sobre isso, é até por isso que eu gosto tanto dessa parábola, porque antes de chegar nela, já tem muita coisa profunda e bonita. Como eu disse, a volta de Jesus é comparada a um casamento, mas um casamento nos padrões bíblicos. E todo casamento começa com o pagamento do dote. Eu te pergunto, Cristo, que é o noivo da igreja, que somos nós, ele pagou o dote? Mas é claro, ele pagou o dote mais caro da história da humanidade, ele pagou com a própria vida, com o próprio sangue, e Cristo paga o dote por cada um de nós, para a nossa salvação, para que essa união eterna aconteça, demonstrando o amor por cada um de nós, demonstrando que ele tem preparado um lugar maravilhoso para cada um de nós, e ele faz isso pagando o dote com a própria vida, para que essa união aconteça. Um outro ponto interessante e importante é que quando o jovem, ou o pai, ou o servo chegava diante da noiva, pagava o dote, ele falava, olha, eu paguei o dote, mas agora eu vou para a casa do meu pai. Pega a referência. Eu vou preparar um lugar para nós. E quando eu preparar um lugar para nós, eu vou voltar e eu vou te buscar, porque a gente vai morar junto e onde eu estiver, você vai estar comigo. Pegou a referência? João 14. Essa linguagem é quase uma linguagem nupcial de alguém que pagou o dote e está falando, eu vou preparar a nossa morada e quando ela estiver pronta, eu volto para te buscar, porque nós vamos nos unir para sempre e passaremos a eternidade juntos. Essa é a realidade que o texto bíblico apresenta, essa simbologia do casamento. E é interessante porque no processo legal ali do casamento, depois de ser pago o dote, ele volta para casa e ele literalmente vai preparar um lugar. Por que literalmente preparar um lugar? Naquela cultura, normalmente, a casa do patriarca, do pai, ficava no meio e eles tinham um terreno muito grande. Igual no passado, os terrenos eram grandes, né? E com o tempo a gente foi dividindo. O terreno era grande e a casa do pai ficava no centro. E conforme os filhos iam casando, eles iam construindo casas em volta do pai e eles iam morando naquelas casas ali. Então, quando o jovem paga o dote, ele volta para a casa do pai e ele começa o processo de construção da casa que ele vai morar junto com a esposa. Por isso que ele vai preparar um lugar. Só que quem já construiu casa sabe que construir casa não é nada rápido, né? Isso demora alguns anos, um tempinho bom. Quem tem dinheiro vai mais rápido, mas geralmente a gente não tem, né? A gente quer construir para morar logo e vai construindo e demora um processo, demora um tempo. Não havia as construções steel frame e wood frame que a gente faz ali rápido com um negócio e é montado igual é feito nos Estados Unidos e tem vindo para o Brasil. É aquela construção de alvenaria demorada. Então, do pagamento do dote até o dia do casamento, demorava. Ou se demorava. E para a noiva ansiosa para casar, para o noivo ansioso para casar, parecia uma eternidade. E de fato, desde quando Jesus veio aqui para pagar o dote por cada um de nós, parece que faz tempo, né? Parece que está demorando, porque para nós que estamos ansiosos para poder ver Jesus voltar nas nuvens dos céus, a gente fica ansioso e falando, Senhor, cadê o Senhor que não volta? E como eu disse ontem, ele não voltou ainda porque ele está aguardando que cada um se converta, porque o lugar já está preparado, nesse caso está preparado. Outro ponto interessante desse contexto cultural é porque como o noivo, ele estava ansioso para o casamento, o natural dele é querer fazer como a gente faz quando constrói casa, né?
A casa nem está pronta, mas a gente quer mudar logo, aí vai lá, nós termina lá, e pinta o muro depois, coloca piso depois, arruma ali os detalhes depois, mas vamos mudar logo. Então, como o noivo estava ansioso para isso, e para que isso não acontecesse, a noiva não chegasse num dia que a casa não está pronta, não está digna de fato, bonitinha, arrumadinha, com cada detalhe, quem dava a palavra final de quando a casa estava pronta e de quando aconteceria o casamento, seria somente o pai do noivo. E aí a gente lembra de mais uma frase, que o dia e a hora, ninguém sabe, nem o filho, senão o pai. Essa linguagem facilmente seria dita por um pai que está aguardando o momento do casamento do filho, porque só ele podia dizer quando a casa estava pronta. Uma outra coisa curiosa é que havia um certo romantismo da época, que era de o noivo meio que sequestrar a noiva. Sabe, igual na nossa cultura, que quando a pessoa casa, tem aquele negócio de quando vai entrar na noite de núpcias, o noivo pega a noiva no colo e entra com ela no colo? A gente acha isso romântico, culturalmente. Para eles, o romântico é como ela estava aguardando, é ele chegar de surpresa e falar, opa, o casamento é hoje. Então ele chega de surpresa e é isso. Um outro detalhe é que enquanto a noiva aguardava esse momento, na nossa cultura existe a aliança de noivado, né? Que é utilizado para saber que a moça está noiva e ela está se preparando para casar. Naquela época ela usava um véu específico de noiva. E quem olhava para aquela noiva sabia, opa, essa mulher está aguardando o noivo voltar para ela casar com ele. Lembra que acho que no segundo dia eu disse que vestes na Bíblia simboliza caráter? Nós somos a noiva de Cristo. E quem olha para a gente precisa ver no nosso caráter, na nossa vestimenta, simbolicamente falando, que nós estamos aguardando o Messias. Nós estamos aguardando a volta de Jesus. Nós, como noiva de Cristo, a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso caráter, ele tem que demonstrar isso. Que aguardamos um Salvador que pagou o dote e há de retornar para nos buscar. Eu me lembro de uma frase do Rodrigo Silva, falando sobre a diferença de esperar e esperançar. Basicamente, esperar é como alguém que está aguardando o ônibus. A pessoa senta ali no banco, fica no celular, opa, chegou o ônibus. Isso é esperar. Mas o esperançar é aquele esperar com anseio, sabe? Na esperança de ver aquele que você tanto ama. Todas as mudanças que eu já fiz, pastorais, sempre dá algum problema e eu tenho que ir antes da Ludmila. E é ruim, porque a gente fica alguns dias longe. E a gente é muito apegado, assim, a gente sempre está junto, né? E aí eu fico alguns dias longe dela e eu fico meio, poxa, minha esposa está lá longe? Não, é ruim. E quando ela aparece, aí a felicidade reina, né? Ou ela chegou, então, normalmente quando um marido, uma esposa está com saudade do seu marido ou da sua esposa, é perceptível na reação dele a saudade dela. Porque você vê ele para um lado e para o outro, cadê? Imagina um marido esperando sua esposa no aeroporto, depois de um mês sem ver, sei lá, e ele está andando ali esperando, nossa, e quem olha no meio do aeroporto percebe, peraí, esse rapaz está esperando alguém importante, ele está aguardando alguém importante. Isso é esperançar. É uma esperança tão grande de ver aquela pessoa que você ama, que é perceptível na sua ansiedade, na sua emoção querendo ver. E assim que a igreja deveria estar, ou deve estar, aguardando ansiosamente o seu Salvador no dia que há de redimi-lo e levar para a eternidade. E é somente agora que começa a parábola. Porque tem todo esse contexto, o casamento ele tem duas fases. A primeira, o pagamento do dote, que é feito na casa da noiva. E a segunda fase é quando tudo já está pronto, a casa está preparada, o dote já foi pago, e aí acontece a celebração do casamento. A festa do casamento, que no meio da festa acontece o que a gente viu com Isaac. Ele vai lá, entra para a câmara nupcial, junto com a esposa, e rola a festa, eles vão lá, tem a noite nupcial. Essa ideia do pagamento do dote ela é tão séria e tão importante, porque a maioria dos jovens, nesses contextos, inclusive lá no oeste da África, no Níger, eles costumam se organizar financeiramente, o jovem, para ter o valor para poder encontrar a esposa querida e casar com ela. Só que no contexto bíblico, imagina, e se o rapaz não tem dinheiro? Acontece. É simples, ele faz como Jacó. Ele trabalha para poder pagar o dote. Ele paga o dote com trabalho, é como se ele dissesse, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu sou trabalhador. Eu vou poder cuidar da sua filha porque eu sou trabalhador. E com o trabalho ele paga o dote dela, igual Isaac. Como eu disse, Jesus já pagou o dote. E a parábola ela começa no momento que nós vivemos.
O momento que o dote foi pago, ele foi preparar lugar, já está pronto, está só aguardando estarmos prontos, e aí vem a celebração, próximo do momento da celebração. E aí a gente vai ler a parábola. Mateus 25, verso 1, e na minha Bíblia nova, King James diz assim: portanto, o reino de Deus, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para o encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem as suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto às suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Vamos parar por aqui. Eu vou dar uma contextualizada antes. No momento da festa, da celebração, havia uma procissão que as noivas faziam em direção ao lugar da festa, que agora não é mais na casa da noiva, e sim na casa do noivo. E essa procissão era feita de noite. Então, como acontecia de noite, numa região desértica, num passado que não existia luz elétrica, eles tinham essas lâmpadas para iluminar o caminho deles, para eles saberem o caminho para chegar até a festa de casamento. E numa pergunta até meio óbvia, o que simbolizaria essa lâmpada? O que é a lâmpada para os nossos pés que ilumina o nosso caminho? A palavra de Deus, como diz em Salmos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Uma curiosidade interessante é que quantas das 10 virgens tinham a lâmpada? Todas. Todas. Essa parábola, quando a gente vai olhar o contexto daqui a pouco, mas dá para perceber nela mesma, Jesus está contando para os discípulos. Então essa parábola se refere a quem crê, quem já entregou a vida a Jesus, e eu creio que cada um aqui já entregou a vida a Jesus, se não antes, durante essa semana, em nome de Jesus. Então essa parábola é para cada um de nós que já entregamos a nossa vida para Ele. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e essa lâmpada que era utilizada realmente para iluminar o caminho até a festa de casamento, é a Bíblia que mostra o caminho para a vida eterna. Mas para essa lâmpada ficar acesa, tinha um azeite. Era quase, eu não sei muito bem, porque não é tão da minha época, quando usava eu era muito pequeno, mas eu acho que era quase tipo um lampião. O lampião tem um óleo dentro, não tem? Um azeite ou não? Tem querosene. É quase isso, só que não era algo assim tão moderno igual um lampião. Era um recipiente, como se fosse uma vela. Só que, é porque na realidade a gente esquece lamparina, a gente esquece que a vela, ela é azeite, só que ressecado. E aí, conforme ela vai derretendo, essas lâmpadas, essas velas ou azeite, tinham 2 formas. Tinha a forma mais sólida, que era igualzinho uma vela mesmo, e tinha a forma mais líquida. Pode ser qualquer uma das duas, mas como ele fala óleo, dá a entender mais que seria ela líquida. E como uma vela, quanto menor a vela, menos tempo a lâmpada fica acesa. Quanto mais óleo, mais tempo a lâmpada fica acesa. Quanto menos óleo, menos tempo a lâmpada fica acesa. E o que na Bíblia simboliza óleo? O Espírito Santo. Exatamente. Quando um rei era ungido, quando um profeta era ungido, era uma simbologia para dizer, olha, você que é profeta e é boca de Deus, agora está cheio do Espírito Santo. E é colocado azeite sobre ele. Um rei queria governar o povo e era uma teocracia, então o que ele decidiria teria que ser dirigido por Deus. Aquele rei era ungido com óleo para dizer, olha, você vai dirigir o povo, então tem que estar cheio do Espírito Santo. Azeite simboliza Espírito Santo. E é muito claro no texto que o que mantém a chama da verdade bíblica acesa em nosso coração é o Espírito Santo. Não adianta eu conhecer a verdade se eu não busco Deus. Não adianta eu conhecer a verdade se eu não tenho um relacionamento com Deus. Existe uma frase também do Rodrigo Silva, que ele fala assim, não importa quanto conhecimento teológico você tenha, se esse conhecimento não leva pessoas a Cristo, não serve de nada. E eu até faço uma adaptação a essa frase. Não importa quanto conhecimento teológico que você tenha, se essa verdade não te leva para Cristo, não adianta de nada. É só um conhecimento para bater no peito e falar, eu sei. Mas na realidade não conhece o verdadeiro Salvador da sua vida.
É importante conhecer a verdade, é importante ter a lâmpada, mas se eu não tenho azeite, essa chama não fica acesa dentro do meu coração. Mas como eu disse, todas as 10 tinham lâmpada, todas as 10 tinham azeite. Sabe o que isso quer dizer? Todas elas estavam genuinamente convertidas. Conheciam a verdade, tinham o Espírito Santo, estavam sendo transformadas. Mas qual era a diferença das duas? A diferença é que uma pegou azeite extra, a outra só o que ela achou que era necessário. Um outro ponto importante é que, como fala no último verso que a gente leu, no verso 5, o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono. E o quê? Adormeceram. Por que falam de 10 virgens? Porque é como se fossem igrejas. Imagina, a gente tem igreja aqui de Copacabana, a igreja do Botafogo, a igreja central, e por aí vai. E quando a gente olha para essa realidade, todos nós estamos dormindo. Quando a gente estuda Apocalipse e vê as igrejas proféticas, a última igreja, a igreja dos últimos dias, seria a igreja Laodiceia, é dito que ela era morna, porque ela se achava rica e abastada, que não precisava de nada, achava que tinha conhecimento, que tinha lâmpada, e de fato tem. Mas no fundo tinha só um pouquinho do Espírito Santo. Não tinha o necessário, de fato, para testemunhar, para seguir, para proclamar, para ser usado plenamente por Deus. E é assim que, infelizmente, nós estamos. Qual seria a realidade das virgens inconsequentes, como diz nessa tradução? É como se... Sabe aquela pessoa que às vezes a gente tem uma conversa, e é muito comum ter algumas conversas assim com o pastor, já tive algumas conversas desse tipo. Pastor, mas tal coisa é pecado? Aí você fala, mas isso tira a pessoa do céu? Sim, é pecado. Essa pergunta muitas vezes demonstra meio que o pensamento da pessoa é quase que esse. Imagine que esse tapete aqui, ó, é o limite de onde eu estou salvo, onde eu estou perdido. Aqui no tapete eu estou salvo, aqui eu estou perdido. Imagina, entenderam a analogia? É como se aqui eu estou salvo, fora do tapete eu estou perdido. Uma pergunta como essa, um pensamento assim de, mas isso aqui é pecado, mas me impede de ir para o céu ou não, é como se eu perguntasse, Senhor, até onde eu posso ir? Até aqui? Então eu fico aqui. Eu vou parar no limite, porque eu quero fazer o mínimo para ser salvo. Eu quero ser salvo, mas eu vou fazer o mínimo só. Qual o mínimo que eu posso fazer para ser salvo? O mínimo é esse? Então eu vou fazer isso aqui. É a pessoa que está acomodada na sua espiritualidade e procura só o menor a se fazer, o mínimo a se fazer, e aquelas coisas que ela olha e acha não tão importante, ela fala, isso aqui não tem nada demais. Ou até faz, mas só por fazer. Não, eu tenho que estudar lição? Estudo lição, não faço mais nada. Não, eu tenho que orar? Eu oro, não faço mais nada. Eu tenho que falar de Jesus? Eu falo, olha, Jesus te ama, não faço mais nada. É a procura para fazer o mínimo. Aquele que somente espera a volta de Jesus e não tem esperança na volta de Jesus. Mas as virgens sábias, elas pegaram azeite extra. O que isso quer dizer? Que elas não estudavam a lição só para poder dar um checklist. Elas se deleitavam na palavra de Deus. Elas não só oravam para dizer, olha, eu falo com Deus, mas elas abriam o coração diante de Deus. Elas não falavam, Jesus te ama, só para fazer um checklist e colocar lá na escola sabatina, que eu testemunhei algumas vezes aqui. Mas elas proclamavam porque amam aquelas pessoas e queriam que elas fossem salvas. Essa é a diferença da igreja sábia e a igreja inconsequente. A igreja inconsequente está preocupada com só fazer o mínimo. Mas a igreja sábia, ela está preocupada em viver o evangelho de Cristo. Plenamente. Mas até aquela que era a igreja fiel e sábia, também dormiu. É por isso que eu gosto dessa reflexão, porque é um tapa na cara de todos nós. Mas aquele tapa na cara, igual eu falei de Jonas, né? Tipo, acorda, você está dormindo. Eu estou voltando e vocês estão aí parados e estão vivendo só o mínimo e não me buscam de coração e só faz uma checklist, mas não se relaciona comigo.
se continuarmos assim, quando Jesus voltar, a fala dele vai ser aquela que eu já citei. Ele fala, Senhor, mas olha, eu preguei, eu cantei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele fala, olha, mas eu não te conheço. Eu não te conheço, porque eu até via você fazendo umas checklists ali, cumprindo elas, mas você não conversava comigo genuinamente. Você só fazia o mínimo. Vou fazer uma analogia. Eu gosto de analogia, né? Perceberam durante a semana. Imagine que acabei de me casar com a minha esposa, meu amorzinho, e aí eu estou casado com ela, e no nosso casamento ela vira e fala assim, amor, eu estou me arrumando aqui e não vai dar tempo de eu passar minha roupa. Você passa para mim? Aí eu pergunto para ela, mas se eu não passar, você vai se separar de mim? Aí ela fala, não, então não vou fazer. Aí a gente está lá em casa fazendo alguma coisa, e ela fala, amorzinho, você pode fazer tal coisa para mim? Eu falo, se eu não fizer, você vai se separar de mim? Ela fala, não, então não vou fazer. O que isso demonstra da minha atitude diante dela? Que eu não me importo, eu só quero fazer o mínimo. Eu só quero a companhia dela, mas eu não quero amá-la, eu não quero cuidar dela, porque quem ama, cuida. Quem ama, faz de coração. Quem ama, tem a checklist também, faz parte, mas muitas coisas, a maioria delas, faz de coração, faz porque ama. O problema é que às vezes a gente quer fazer isso com Deus. A gente pergunta, Senhor, isso aqui é pecado? É, mas o Senhor vai se separar de mim? Vai me deixar? Não vai me deixar entrar no céu? Não. Ah, então não vou fazer. Mas não existe isso. Porque não importa o pecado, que soe como pequeno ou soe como grande, pecado é pecado e leva à morte. Se não houver arrependimento, estamos perdidos. Mas a história continua. E no verso 6 acontece o momento mais importante da história. E é o momento que nós aguardamos. Verso 6. À meia-noite, ouvi-se um grito. Eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias e disseram, dá-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam, olha, não podemos, pois assim faltará tanto para nós, quanto para vocês. Ide, portanto, aos que vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas para entrar com ele, para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele respondeu, olha a frase, com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Nesse momento do casamento, quando iriam entrar para a casa do noivo na festa, alguém grita, estavam dormindo, e alguém grita, ei, desperta, o noivo está chegando. Todas acordam, desesperadas, meu Deus, Jesus está voltando, o noivo está chegando. As sábias olharam, o azeite extra que elas tinham, fazia a chama manter acesa, mas aquelas que buscaram o mínimo, olharam e falaram, opa, não tenho mais nada, me dá um pouco do seu. E a reação das virgens sábias é até de, olha, eu até te daria, mas assim, se eu entregar para você, nem eu e você vamos ter lâmpada. Então faz o seguinte, vai lá e compra, corre lá antes que não dê tempo. Vai lá comprar, para os que vendem, e ela corre para poder comprar. Mas quando elas voltam, já não tem mais tempo. Esse momento da festa, que é essa procissão, era um momento muito bonito, eu imagino, porque enquanto elas andavam ali com aquela lâmpada, quem via ao longe, imagina que cena bonita de noite, no meio do deserto, tudo escuro, somente um céu estrelado, e você vê um grupo de mulheres andando com vela acesa, e elas cantavam cânticos nupciais, semelhante ao de Cantares, sabe Cantares? Cada período de Cantares ali é um momento nupcial, alguns eles entram de fato na noite nupcial, mas os primeiros, que ela está falando das amigas e tal, é o início, é essa procissão que ela faz com as amigas e com quem está ali. E elas vão cantando, imagina que bonito você ver um grupo de mulheres andando de noite no deserto com lâmpadas e cantando alegres. Essa era a realidade do que acontecia. E eu disse que a lâmpada servia para iluminar o caminho, mas a lâmpada servia para uma outra coisa também.
para anunciar que haveria um casamento. A lâmpada acesa serve para anunciar que haveria um casamento. Como eu disse, todos nós temos a lâmpada. Todos nós conhecemos a verdade. Mas a verdade não serve só para iluminar o nosso caminho. Serve para que anunciemos a verdade. Serve para que anunciemos, para que outros possam participar dessa festa também e possam viver a eternidade. E eu te pergunto, a nossa lâmpada acesa tem sido só para a minha realidade, só para mim, para eu ser salvo, para eu saber o caminho, ou eu estou preocupado com outros que podem ser salvos também? Muito da busca, quando a gente olha para a Bíblia, 90% dos textos que falam sobre pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater, abrir-se-vos-á, ou aquele que fala quando um filho pede para o pai pão, ele não dá pedra, quando o filho pede para o pai peixe, ele não dá cobra, a continuação é, quanto mais Deus, vosso Pai, que te ama, ele fala, se o pai de vocês que é mau, sabe dar boas dádivas, quanto mais Deus que está no céu, que te ama, te concederá o Espírito Santo. 90% dos textos que falam sobre pedirmos algo a Deus e Ele nos conceder, fala direta ou indiretamente de pedir o Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo, porque é Ele que mantém a chama da verdade acesa no nosso coração. Mas se eu procuro buscá-lo só para mim, eu corro o risco de achar que eu tenho o suficiente. Mas se eu penso em buscar para salvar outros, eu percebo que eu não sou usado nem um milésimo do que eu poderia ser usado. Quando nós lemos o livro de Atos, como eu já citei aqui, eu olho como eles eram usados por Deus, eu olho para a minha vida e eu falo, quanto falta de Espírito Santo dentro de mim. Quando nós paramos de olhar para o nosso próprio umbigo e olhamos para a realidade de outros que se perdem por não conhecer a verdade, nós sentimos mais necessidade do Espírito Santo. Porque nós só clamamos e insistimos por aquilo que sentimos necessidade. Se eu não sinto necessidade de buscar mais, de buscar esta, eu não vou buscar. Eu vou procurar só o mínimo. E aí eu procurando só o mínimo, quando Jesus volta, ele chega e ele fala, meu filho, eu não te conheço. Eu não te conheço. O que eu acho bonito, não só dessa parábola, mas de todo o contexto dessa parábola, é a construção dela. O porquê Jesus conta essa parábola. Eu já comentei que é importante a gente, quando vai ler uma parábola, ver o contexto do porquê ele contou. O que induziu ele a contar essa parábola? Quando a gente volta para Mateus 24, e é um texto muito conhecido, Jesus chega em Jerusalém e ele chora. E Pedro, que a gente conhece Pedro, vira para ele e fala assim, bonitão, né, Jesus? Jerusalém é bonitão, né? Está emocionado. Jesus fala assim, não é isso não. É porque não vai sobrar pedra sobre pedra. E eles começam a ficar preocupados, mas como assim, mas Senhor? Quando vai acontecer essas coisas e quais os sinais? Mateus 24, ele começa a contar os sinais. Mas quando você vai lendo, ele conta assim, olha, vai ter guerra, rumor de guerra, mas não é o fim. Vai ter fome, terremoto, pestes, mas é só o princípio das dores. É como se ele fosse falando, e, mas calma, mas não é ainda. E aí ele fala, quando o evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim. É quando ele fala de fato, de quando virá o fim. Depois de contar os sinais, ele vai responder a segunda pergunta. Quais os sinais e quando? A resposta curta de Jesus, ele fala um pouquinho antes, que é um texto bem conhecido, eu até já citei ele, que ele fala, ninguém sabe o dia nem a hora, nem o filho, senão o pai, só ele sabe. Só Deus sabe o dia que ele vai voltar. A resposta curta é essa, mas ela não para aí. E eu quero te pedir para você olhar só o bloco, a gente não vai ler tudo, porque é o capítulo inteiro, quase. Quando a gente olha no verso 32, Jesus conta, depois de falar que ninguém sabe o dia nem a hora, ele fala, olha, ele conta uma parábola, parábola da figueira, e a mensagem dela é, vigia, você não sabe o dia nem a hora. Logo em seguida, se você passar mais um pouquinho, ele conta ali no verso 45, a parábola do servo bom e servo mau, e sabe qual é a mensagem dela? Vigia, você não sabe o dia nem a hora. Aí ele conta a parábola que nós acabamos de estudar, sobre as 10 virgens, e qual é a mensagem dela? Vigia, você não sabe o dia nem a hora.
Aí ele conta uma quarta parábola, que é a parábola dos talentos, que é bem conhecida. E qual é a mensagem dela? Vigia, você não sabe o dia nem a hora. Por fim, ele conta uma quinta parábola, e sabe qual é a mensagem dela também? Vigia, você não sabe o dia nem a hora. É como se Deus fizesse um apelo, olha só, vocês não têm como saber quando eu volto, mas insistam em me conhecer, porque em breve eu voltarei. A ênfase de Cristo não são nos sinais, porque ele sempre vai falando e acalmando. A ênfase dele é: vigia, você não sabe o dia nem a hora. Os sinais são importantes? São. Eles revelam que o Criador está voltando, mas mais importante do que os sinais é como está a nossa vida. E eu te pergunto, o último episódio é hoje? Não sabemos. Não sabemos quando ele vai voltar. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. Mas por mais que ele não volte hoje, eu não sei até quando eu vou viver. Por isso, vigia, pois não sabemos o dia nem a hora. Jesus ele não fala 5 vezes para vigiarmos. Ele conta 5 histórias, que todas elas a mensagem é vigiar. Mas mais belo e mais bonito ainda e mais profundo ainda, é que cada uma delas, com exceção da primeira, fala sobre como vigiar. Eu vou falar em ordem de importância e não em ordem cronológica. Vigiar, que foi o que a gente viu das 10 virgens, tendo um relacionamento com Deus. Porque quando eu me relaciono com Ele, o Espírito habita em mim e Ele me guia. Vigiar, usando os dons que Deus me dá, porque eu tenho o Espírito Santo, não para minha glória, eu tenho o Espírito Santo para proclamar as verdades que Ele me mostrou. Vigiar, a última parábola, amando ao próximo. Afinal de contas, se eu amo o próximo, eu vou levar essa verdade para ele. Eu não quero ser salvo sozinho, eu quero que todo mundo seja salvo. E por último, vigiar não fazendo mal. Por que eu coloquei de ordem de importância? Se eu tenho um relacionamento com Deus, o Espírito Santo habita em mim. Se Ele habita em mim, eu vou amar o meu próximo. Se eu amo o meu próximo, eu levo o Evangelho para ele. Se eu levo o Evangelho para ele, eu vou estar tão ocupado, pensando no outro, servindo, amando, proclamando, que eu vou ter muito menos tempo para pecar. Nós precisamos buscar Jesus intensamente, incessantemente, porque somente assim nós estaremos cheios do Espírito Santo, e assim vamos proclamar, e Jesus vai voltar. E como aquela noiva que aguarda o noivo andando de um lado para o outro, e de repente Jesus aparece lá no céu para buscar cada um de nós, e nós iremos ao encontro dele para passar a eternidade com ele. Mas para isso precisamos buscar, buscar e buscar, porque aquele que busca recebe. Tudo tem a ver com relacionamento. E eu te pergunto, como está o seu relacionamento com Deus? Você tem se feito amigo de Deus? Ou você tem cumprido uma checklist? Frase que acho que talvez eu mais repeti durante a semana. Salvação tem mais a ver com quem você quer ser do que quem você é. Somos pecadores. Mas se eu não quero ser pecador, eu vou buscá-lo. Eu vou buscar transformação nele. Eu vou buscar a direção dele. Eu vou pegar a lâmpada e eu vou lê-la, entendê-la e me aprofundar cada vez mais. Eu vou passar tanto tempo orando que eu vou estar transbordando o Espírito Santo. E aí sim eu vou ser transformado. De pouquinho em pouquinho. Mas eu vou ser transformado. Essa parábola fala sobre todos nós. Quer sejamos sábios ou inconsequentes. Mas todos nós dormimos. E precisamos despertar. Precisamos abrir os olhos e entender que ser igreja é comunhão com Deus. Que ser igreja é proclamar salvação para aquele que não conhece. Que ser igreja é amar. Quando nós fizermos isso, vai ter muito menos picuinhas e coisas pequenas acontecendo,
porque o nosso foco está onde deveria estar. E aí sim, Jesus vai voltar e vamos passar a eternidade com Ele. Eu quero te pedir para, igual eu sempre fiz, vai ter um louvor especial. E eu quero fazer um pedido diferente. É igual, mas é diferente. Eu sempre peço para, enquanto o louvor é cantado, você fechar os seus olhos. Mas hoje eu quero ir além. A gente não vai fazer o mínimo. Eu quero te pedir para, se você quiser, de fato, se entregar, ter um relacionamento pleno com Deus, eu não vou pedir para vir aqui na frente. Eu vou pedir para você se ajoelhar enquanto o louvor é cantado e que você possa entoar uma oração a Deus de joelhos, abrindo o coração para Ele, falando: Senhor, eu quero ser seu amigo. Senhor, eu quero me entregar a Ti, eu quero viver a plenitude do Evangelho, eu não quero fazer o mínimo. E ao fazer o máximo que você pode, que é se colocar diante de Deus de joelhos, se quiser louvar junto, louve junto, faz parte, mas fale com Deus, porque esse é o mais importante. Abra o coração para Ele e comece a se relacionar profundamente com Ele agora, de joelhos, nessa manhã. Enquanto o louvor é cantado, se coloque de joelhos, vamos louvar a Deus juntos e vamos falar com Ele em oração. Amém?